Olá, turma. Vamos falar um pouco sobre a velocidade média única de reação química. Lembrem-se que nem sempre a velocidade de consumo e de formação das espécies envolvidas em uma reação química, ou seja, consumo dos reagentes e formação dos produtos, é a mesma. De fato, o que nos ajuda a compreender essa relação é justamente a estequiometria de um processo. Então, vejamos aqui o exemplo de uma reação onde nós temos uma espécie X que é consumida para formar uma espécie Y. Claro que nós estamos falando de um exemplo bastante trivial, mas é conveniente a gente começar com situações mais simples para daí então desenvolvermos conceitos mais elaborados. Então vejam, o que é que essa equação aqui mostrada, essa equação química, nos informa? Nós temos a seguinte informação: para cada 2 mols de X que são consumidos, 1 mol de Y é formado. Significa dizer que a velocidade de formação de Y é igual a metade da velocidade de consumo de X. Como é que nós podemos representar isso? Ora, nós podemos representar a velocidade de decomposição de X por meio da variação de sua concentração em função do tempo, e utilizamos o sinal negativo para indicar que se trata de uma espécie que está tendo a concentração decrescente, ou seja, está sendo consumida. E aqui nós temos a velocidade de formação de y, variação de sua concentração sobre a variação de tempo, ou seja, um determinado intervalo de tempo. Notem que aqui nós vamos multiplicar a velocidade de x, a velocidade da decomposição de x, pelo inverso do coeficiente estequiométrico, ou seja, por um meio. E dessa forma vamos igualar a uma representação idêntica para a velocidade de formação de y. Quer dizer, aqui nós estamos falando de um intervalo de tempo bem definido, por isso nós estamos representando como ΔT. Mas de uma maneira geral, nós podemos representar a velocidade como dx dt ou dy dt. Então, não necessariamente a gente precisa de um intervalo definido. Esse intervalo de tempo definido é conveniente para a gente tratar da velocidade média, porque aí sim deve-se levar em conta esse intervalo de tempo. De uma forma mais genérica, nós podemos representar uma reação química, por exemplo, como a representada aqui nessa forma, onde nós temos a espécie A reagindo com a espécie B, formando dois produtos, C e D. E aqui, em letras minúsculas, nós temos os respectivos coeficientes estequiométricos. Então vejam, a velocidade da reação, a velocidade que pode ser traduzida aqui também como a velocidade média da reação, vai ser dada por 1 sobre A vezes a velocidade da decomposição de A, que é igual a 1 sobre B, notem o sinal negativo, tanto em A como em B, indicando espécies que estão sendo consumidas, igual a 1 sobre C vezes velocidade de C, e que é igual a 1 sobre D vezes a velocidade de formação de D. Então, essa seria a forma genérica de nós fazermos a representação da velocidade média única de uma reação e, ao mesmo tempo, relacionarmos as velocidades dos reagentes que estão sendo consumidos e dos produtos que estão sendo formados. Vamos então exercitar um pouco desses conceitos com o seguinte exemplo. Suponha que estamos estudando a reação 2HI formando H2 e I2. E descobrimos que no intervalo de 100 segundos, a concentração de HI decresceu de 4 mol por litro para 3,5 mol por litro. A pergunta é, qual a velocidade média da reação? Veja, com essas informações, nós temos condições de determinar a velocidade de consumo de HI. Para isso, nós precisamos saber qual foi a variação de sua concentração em um determinado intervalo de tempo. Nesse caso, é mais conveniente nós representarmos como delta concentração de HI dividido por delta T, indicando que nós teremos uma velocidade média. Claro que a velocidade média aqui, não esqueçam, diz respeito apenas ao consumo de HI. Portanto, nós vamos, para fazer esse cálculo, indicar primeiro um sinal negativo, indicando o consumo do HI, e representar as suas concentrações, que seria a concentração inicial, que é 4 mol por litro, e concentração final 3,5 mols por litro. Então, colocamos a unidade de forma conveniente e dividimos isso pelo tempo, que foi, como nós vimos, de 100 segundos. Ok, ao fazermos esse cálculo, nós vamos perceber que essa velocidade, a velocidade da decomposição de HI, vai ser igual a menos 5 vezes 10 elevado a menos 3 mols por litro por segundo. Ok, nós temos aqui
a velocidade média da reação? Não. Nós temos aqui a velocidade média de consumo do HI, a velocidade média de consumo do reagente. Para que nós possamos determinar a velocidade média da reação, nós vamos precisar relacionar esse valor com o seu respectivo coeficiente estequiométrico. Então, veja, a velocidade da reação, nós vamos representar por VR, vai ser igual a 1 sobre, notem, aqui o coeficiente estequiométrico do HI é 2, então 1 meio. Vamos utilizar o sinal negativo e vamos multiplicar pelo valor correspondente, que é 5 vezes 10 elevado a 3 mols por litro por segundo. E aí nós vamos encontrar que a velocidade média da reação vai ser a metade desse valor com o sinal positivo, que nos dá 2,5 vezes 10 a menos 3 mols por litro por segundo. O que é importante nós percebermos aqui é que, de posse dessa informação, ou seja, da velocidade média da reação, nós podemos encontrar a velocidade de consumo do reagente ou a velocidade de formação de qualquer um dos produtos. Então, é um conceito simples que requer, claro, que vocês se aprofundem por meio de leitura do livro-texto e também trabalhando mais exercícios. Para a gente finalizar a aula, vamos apresentar aqui um exemplo que eu vou deixar para vocês fazerem. Antes de uma breve explicação, a gente tem a reação envolvendo 3 reagentes. Notem aqui os seus coeficientes estequiométricos devidamente apresentados, que interagem para formar 2 produtos. Notem novamente os coeficientes estequiométricos. O problema é dito que nos primeiros 10 segundos da reação, a concentração de iodeto, que é um dos reagentes, caiu de 1 mol por litro para 0,868 mol por litro. Então é pedido para se determinar a velocidade média da reação, considerando esse intervalo de tempo, e a velocidade de consumo dos íons H+. Ok, fica com vocês.